Agora, gente, mudando de assunto, falar da live do presidente Lula, né? A esquerda, o PT, né, vinha se articulando o governo para saber como que ia colocar em prática essa questão de fazer uma live para não parecer que estava imitando o ex-presidente Bolsonaro, mas ter um canal ali de comunicação direto com seus eleitores, com o público, com o brasileiro de uma forma geral. E aí, nessa terça-feira, foi ao ar, então, nas redes sociais do presidente, o Conversa com o Presidente, uma live em que ele é entrevistado pelo jornalista Marcos Uchoa, que era da Globo, né? Foi muitos anos da Globo e agora está na TV Brasil. E a iniciativa, então, né, vem nessa tendência. As lives do ex-presidente eram sempre às quintas-feiras. E à noite, né? À noite, Aí ele fez agora de manhã. Eu queria saber de vocês o que vocês acham. A gente tem um trechinho, vamos mostrar um trechinho antes, aí a gente já fala depois. Olha, eu sempre disse, desde que eu ganhei em 2003, que governar é como você plantar uma árvore. Ou seja, você plantou uma árvore frutífera, você tem que aguar, tem que ter sol e você tem que esperar os frutos aparecerem. Primeiro aparece uma flor, depois aparece um botão, depois esse fruto vai crescendo, vai ficando bom, vai ficando maduro, a gente come. Ou seja, nós estamos nessa fase de que amadureceu já. Nós já sabemos, sabe, o que fazer daqui para frente. Nós sabemos que nós temos que fazer muito mais do que nós fizemos em qualquer outro mandato que nós tivemos, porque nós precisamos reconstruir o Brasil. Eu chego em estado por aí, cada estado que eu chego, eu pergunto se alguém lembra alguma obra de infraestrutura feita pelo governo passado. Ninguém lembra. Ninguém lembra. Ninguém. Em nenhum estado que eu vou, ninguém lembra de obra. Só pra gente ver aí um trechinho, ter uma ideia de como é que foi. Ele tá falando aí do porquê que não andou ainda o governo, basicamente isso. Mas ele falou, entre outras coisas, ele deu alguns recados pro agronegócio, defendeu uma reforma agrária pacífica e fez também cobranças para para os ministros, né, para entregarem tudo no prazo, e também fez um aceno importante para a classe média, prometeu ampliar o programa Minha Casa Minha Vida para as famílias dessa faixa de renda. Mas antes da gente entrar, enfim, aí vocês ficam à vontade também se vocês quiserem falar sobre algum desses assuntos, mas eu queria saber o que vocês acharam dessa primeira impressão dessa live mesmo, né, que não é uma live, parece mais um programa de TV do que uma live, né? Eu acho que tem roupagem de programa mesmo, né? Porque eu acho que claro que muita gente vai fazer essa comparação da live do ex-presidente Jair Bolsonaro, que era quinta-feira à noite, mas era uma live, né? Ele lá com os papéis dele. Uma coisa mais com cara de live, com mais cara de live, improvisado, sem iluminação, nada, e alguns convidados, que às vezes nem tinha convidado, mandava entrar o convidado, né? Uma coisa mais bagunçada mesmo, pegava né? de surpresa aqui, vamos falar alguma coisa. E do presidente Lula é um programa, tanto que o show tá ali, levanta a bola para ele, né, dos temas, e ele desenvolve, né? Pelo que eu vi também vai ser semanal para fazer sempre um balanço de falar como é que está indo o governo. Mas eu acho que é um caminho também, né? Eu imagino que os apoiadores, todo mundo ali que trabalha com o presidente Lula sabe da importância das redes sociais, da internet. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi eleito por conta da internet, por conta das redes sociais. Então, é uma parcela gigante que não tem como você ignorar, você tem que se aproximar. Mas com cara de programa. Eu acho que até... Qual que é o nome do programa? É Café com o Presidente? A live não tinha nome do programa? Eu acho que tinha toda terça-feira, 8h30 da manhã, no canal do Lula e também na TV Brasil. Eu acho que esse tipo de propaganda, isso aí para mim não é uma propaganda, é uma propaganda. É uma propaganda. O presidente poderia gravar um texto diante da televisão e passar em horário das 8h30 da noite como sendo uma documentação oficial. Aí o governo cria diferentes formas de se comunicar com a população. Até aí tudo bem, é direito do governo. Eu só lamento que nenhum presidente nos últimos anos, inclusive o presidente Lula, não se dispõe a dar entrevista coletiva. Até Donald Trump dava entrevista coletiva. Todo presidente dos Estados Unidos dá uma coletiva dentro de uma periodicidade para os jornalistas credenciados no palácio. Só que aí o presidente ouve perguntas que muitas vezes ele não quer ouvir. Só que aí ele tem que enfrentar o contraditório. Jornalistas bem informados que confrontam coisas que o governo fala e diz ou não cumpre ou não segue. Aí, os últimos presidentes, isso vem desde Fernando Henrique, que, se não me falha a memória, deu apenas 2 entrevistas coletivas em 8 anos. O presidente Lula acho que deu uma em 8 anos e Dilma nenhuma. Aí eles preferem falar do jeito que querem num programa oficial, numa transmissão oficial. Tudo bem. Agora, acho que esses programas oficiais
não deveriam excluir as entrevistas coletivas. Entrevista coletiva, sim, é um ato de coragem e de democracia. Eu acho que é uma manifestação da democracia o presidente prestar contas para jornalista e não falar o que ele quer sem ter nenhum interlocutor. Nos primeiros governos Lula, ele dava, né, entrevista coletiva? Não, ele não dava entrevista coletiva, ele sempre falou. Eles falavam assim não de convocar. E aí 40 jornalistas fazem 40 perguntas ao mesmo tempo, o presidente escolhe a que ele quer falar, fala meia dúzia de coisas e vai embora. Sempre foi assim. Sim, é verdade. Coletiva é diferente, né? Para quem não está acostumado, a coletiva você tem um convoca, grupo de jornalistas, e aí todo mundo levanta a mão, o presidente escolhe quem quiser. E aí o jornalista faz pergunta do jeito que ele quiser. O presidente responde se quiser, ou se não quiser, não responde. Mas é uma manifestação de uma cobrança democrática. Isso que o presidente está fazendo agora e que o outro presidente fez também é propaganda. É verdade. Você está jogando para os seus e falando num ambiente tranquilo, nada hostil. Né? Não, ele só exatamente, joga para quem acompanha ele. Mas o que me chama a atenção é essa vontade, né, Borges, da esquerda, do PT, desse novo governo, de, claro, entrar num caminho que é um caminho muito mais difícil para o atual governo, que é a internet, que é essa questão do engajamento que o ex-presidente tinha muito mais forte do que o presidente Lula tem agora. E aí ele chega num formato completamente engessado, né? Num programa, coisa mais distante, mais fria. Eu não sei se isso tem diferença no impacto, né? Que o político, né, o líder, o presidente tem sobre o seu público ou não. Se tudo bem, é um programa como outro qualquer. Olha, vocês vão me perdoar teorizar um pouquinho sobre isso, mas eu acho o seguinte. O que eu acho é que muita gente confunde meio com mensagem, né? O meio é como é que você chega às pessoas, né? E claro que é importante você falar com as pessoas por televisão, por rádio, jornal, blá, blá, blá. O que está pegando é a mensagem. Nós temos um país dividido, onde chegaram ao segundo turno da eleição do ano passado, um candidato teve 60 milhões de votos, outro teve 58. Né? Você teve menos de 2 milhões de diferença de votos entre os dois. Se você for dar um olhar, você vai ver que dois Brasis votam muito diferente. Você tem um Brasil que é basicamente o pobre do Nordeste, né? A pessoa de camadas mais populares ali do Nordeste, norte de Minas Gerais, e alguma coisa ali das capitais, enfim. E um outro Brasil de classe média, classe alta, do Sul, do agro, que tem uma rejeição visceral ao PT. Né? Então, assim, não é a internet que vai resolver isso. Essas pessoas, e aí é que eu acho que tem um erro de visão, enfim, essas pessoas elas têm que encontrar um discurso para o público que elas não atingem hoje. Você tem milhões de brasileiros que, se o Lula dá bom dia, ele vai dizer bom dia nada, entendeu? Você tem uma quantidade enorme de brasileiros achando que ele quer transformar o Brasil na Venezuela, que ele quer abrir a porta das cadeias e soltar os bandidos, quer drogar todo mundo, quer, sei lá, fazer com que as crianças virem gays, sei lá, entendeu? Você tem uma parte enorme, não é pouca gente, não é meia dúzia de doido. Você tem uma quantidade muito grande de brasileiros acreditando nisso. E isso é um problema sociológico, civilizacional. O Brasil ganhou um movimento antivacina que nem tinha, entendeu? O SUS, até o governo Bolsonaro, aplicava 300 milhões de doses de vacina por ano. Hoje, tem algumas vacinas que não chegam a 50% de cobertura, entendeu? A gente viu, por exemplo, agora na Covid, o número de crianças vacinadas foi baixíssima. Muita gente, até inteligente, muita gente que se dizia que não era muito ligada a discurso político, que até se vacinou, mas dizia, no meu filho não, no meu filho ninguém toca. Como se tivesse diferença, é a mesma vacina. Enfim, com a dose ali é um pouco diferente para criança e tal, mas é basicamente o mesmo princípio ativo. Então, a gente está vivendo, isso não é um fenômeno só brasileiro, não. Em maior ou menor grau, você vê isso acontecendo no mundo inteiro. Mas você tem hoje, com as redes sociais, que já tem aí seus 10, 15 anos, você tem toda uma geração de debate político fomentado de um jeito diferente do que foi fomentado décadas, séculos atrás. E foi isso que pegou um deputado
totalmente apagado do centrão aqui do Rio de Janeiro e botou na presidência da República. O Bolsonaro é do meu estado. Então, eu posso dizer para vocês, ele ganhou 7 vezes seguidas como deputado estadual, mas ele não era nem de longe o primeiro mais votado. Ele ficava em 10º, 15º, tinha ali 100 mil votos, 80. Ele só foi ter a grande votação consagradora como deputado em 2014, quando ele teve 460 mil votos, se não me engano, foi o deputado mais votado do Rio de Janeiro, mas um ano depois das manifestações de 2013, quando o clima político do Brasil deu aquela mudada, e isso no Rio de Janeiro se refletiu numa votação consagradora para o Bolsonaro, e aí ele se empolgou para se lançar numa aventura presidencial. Então, eu entendo o esforço de se querer, do governo tentar ir para as redes sociais, de tentar, mas eu vejo nessas pessoas, e muita gente, não quero fazer nenhum comentário etarista, porque eu também não sou nenhum garoto, mas assim, eu acho que falta molecada, eu acho que falta gente que é nativa das redes sociais e gente que entende como as redes sociais funcionam, e não simplesmente você pegar e botar 2 vovôs batendo papo com o microfone e ligar na internet e achar que isso está resolvido. Mas o maior problema de todos é o discurso, entendeu? Você tem que chegar para a classe média brasileira, para o sul do Brasil, para o agro, e falar algo que eles estejam dispostos a ouvir e considerem. A gente viu o que aconteceu na AgriShow, por exemplo. O ministro da Agricultura foi desconvidado da AgriShow, deu aquela confusão toda, e a reação do Lula foi ir para a Bahia e chamar o agro de fascista. Entendeu? Isso aí não tem internet que resolva. Entendeu? Ou ele entende que o agro não gosta dele, e ele entende que ele precisa do agro para governar, e ele vai modular algum tipo de discurso para se conectar, e esse discurso vai ser, em algum momento, modulado para as redes sociais, ou ele acha que ele bater papo com o show de uma hora para outra vai fazer o agro gostar dele. Não vai, entendeu? Então, eu acho que esse que é o problema. Você tem hoje a má vontade com o Lula de metade do Brasil é tão grande. Se você participa de algum grupo bolsonarista no Zap, como eu, infelizmente, tenho que participar por força do trabalho, é todo dia. Hoje, ontem, sei lá, chegou um vídeo de um tiroteio, e o sujeito que botou assim, e um grupo com empresários, políticos, com gente importante, o sujeito botou, essa é a situação do Rio de Janeiro. Detalhe, o vídeo era um trecho do Tropa de Elite, do filme, mas o sujeito joga no grupo dizendo que era um tiroteio que tinha acontecido no Brasil, no Rio. Então, assim, como é que esse cara, que está nesse nível de loucura, você vai chegar para ele e num papo do Lula com o Showa, você vai mudar a cabeça dele? Não vai. Então, o que o Brasil precisa é de um discurso unificado. O Brasil precisa sentar na mesa, entender os dois lados, entender as demandas, procurar caminhos comuns, senão a gente vai ver nas redes sociais a reprodução do que a gente viu nessas guerras, nesse bate-boca, que a gente vê, por exemplo, nas comissões do Congresso, gente se xingando, Eduardo Bolsonaro levantando, querendo bater no outro, um xingando, ou o outro botando peruca, enfim. Aquilo ali que está acontecendo é um espelho do Brasil. E isso não é a internet que resolve. Boa, viu, Borges? Obrigada pela sua participação. Sempre bom te ouvir e, enfim, muito bom também ter você aqui hoje com a gente. Uma honra. Até uma próxima. Prazer. Obrigada, viu? Obrigado, eu que agradeço. Boa noite para vocês aí. Obrigado por me receber. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.